Olha o campo eletromagnético no lenço, ó. Eu nem toquei, mas o lenço tem um campo eletromagnético. Então o lenço já está carregado de unção, porque o suor de ungido tem unção, entendeu? Existe uma super diferença entre a teosofia e a doutrina cristã. Se você quiser acreditar nesse tipo de unção, você é livre, mas você não pode se considerar como um cristão. Helena Blavatsky fundou a origem da teosofia. É um pensamento que acredita que Deus, a divindade, é de uma origem cósmica, do universo, dos átomos, dos elétrons, bem parecido com aquela teoria das pessoas que acreditam na lei da atração. A lei da atração, ela é um braço da teosofia. É mais próxima do hinduísmo, do budismo, bem diferente do que nós cristãos acreditamos. O que acontece é que tem uma onda de pessoas que estão confundindo e misturando o cristianismo com a teosofia. O cristianismo vem da teologia, ele é um tipo de teologia. A divindade vem de um único Deus, e depois a salvação nos vem por Cristo, muito diferente dos teósofos, que acreditam na reencarnação. No catolicismo não existe lei da atração. No catolicismo, as coisas que você recebe de bom na sua vida são porque você recebeu a graça de Deus, a misericórdia dele para com você. E quando você quer muito uma coisa e ela não acontece, não é porque você teve um pensamento negativo sobre aquilo, porque você é o deusinho ou deusinha da sua vida, que você cria a sua realidade. Mas é porque Deus acredita que aquilo não é o melhor para você naquele momento. No cristianismo, Deus não é o nosso servo, nós somos o servo dele. E ele não está aqui na nossa vida para nos dar bens materiais. Pode nos acontecer a graça de conseguirmos uma moradia ou um bom salário. E o cristianismo não prega que nós precisamos viver necessariamente passando fome, ou como São Francisco, abdicando-se de todos os bens terrenos. Mas ele prega sim que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus, as coisas espirituais, a santidade, e depois as demais coisas deste mundo nos serão acrescentadas. O próprio Jesus disse quando veio à Terra que era para os discípulos abandonarem tudo de suas vidas para poder seguir eles. Isso significa que é um desapego carnal, é um desapego das coisas que são terrenas. Quando Jesus enviou os discípulos para pregar de 2 em 2, ele disse que não era nem para levar 2 túnicas, era para ir somente com a roupa do povo. Tem um mar de pessoas que acreditam que elas mesmas fazem a sua realidade baseado na força dos seus pensamentos. Bom, eu não acredito nisso, mas se você acredita, tem todo o meu respeito. Mas Leiane, e quando acontece uma coisa ruim na vida da pessoa? É castigo de Deus? Não, não é. Depois do Novo Testamento, os cristãos acreditam que Deus não provém corrigindo as pessoas mais com castigo, porque o castigo dessas pessoas, se não houver conversão até o dia da morte, é compadecer no fogo do inferno, cheio de tormentos e com a ausência da presença de Deus, que esse, sem dúvidas, é o principal tormento do inferno, não ter mais a presença de Deus para poder adorar e glorificar por toda a eternidade. Para os cristãos que têm a fé fervorosa, o momento de sofrimento é um momento de santificação. Jesus disse: pega a sua cruz, carregue e me siga. Então, é necessário que tenhamos momentos de sofrimentos. Todos nós teremos momentos de sofrimento, não por castigos de Deus, mas para podermos nos purificar e nos santificar, acreditando que mesmo, ainda assim, que a nossa vida não está como desejamos, ainda assim amamos, adoramos e glorificamos a Deus. O sofrimento para nós cristãos é um momento de mortificação do corpo, para a santificação da alma. Nós nos abstemos dos prazeres desse mundo para podermos estar cada vez mais presentes no nosso campo espiritual, no nosso pensamento da alma, para cada vez mais contemplar e amar a Deus. Tivemos exemplos de pessoas cristãs, chamados santos, que até mesmo tinham chagas, como Santa Rita de Cássia, que tinha umas chagas na testa, ou
Padre Pio, que tinha chagas nas mãos. Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com as ideias neoliberalistas que pregam que o pobre é pobre porque quer. E que basta você acordar às 5 da manhã, tomar whey e fazer academia que você vai ser milionário. Se todo mundo que acordasse às 5 da manhã fosse milionário, a gente não teria nenhum padeiro trabalhando. Eu quero que vocês entendam que até Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não disse que nenhum rico vai entrar no reino dos céus, mas ele disse que é mais fácil uma pessoa pobre que não tem nada, que sofreu e que levou-se à santificação, entrar no reino dos céus, porque os humilhados serão exaltados e os últimos serão os primeiros, do que um rico que se absteu e se apegou tanto às coisas terrenas, que ficou a vida inteira preocupado somente com comprar, possuir e expor na internet, levar-se à santidade, porque ele está preocupado só com as coisas do mundo. Ele não tira tempo para as coisas de Deus. Deus, para o cristianismo, é onipresente, onisciente e onipotente. Isso significa que ele está em todos os lugares, a todo tempo e sabe de todas as coisas. E se ele sabe de todas as coisas, a minha vida é inteiramente dele. Ter fé nesse sentido significa que o que for da vontade de Deus vai se cumprir na minha vida, e não o que for da minha vontade. E não o que for da força dos meus pensamentos. Eu sou tão pequena que eu jamais vou saber o que é melhor para mim. Na teosofia, as pessoas acreditam que a divindade é uma energia que flui e transita, que permeia todo o universo. No cristianismo, nós acreditamos que Deus sustenta o universo. Se ele fosse apenas um átomo, se os átomos, se o universo, se o mundo deixasse de existir, Deus também deixaria de existir. Mas não, nós acreditamos que ele é uma divindade que pensa, decide e ama, e não apenas uma energia cósmica. E ainda corremos o risco de acreditar que se Deus, assim como os agnósticos e algumas teologias panteístas, é uma energia que flui, nós temos o poder de controlar essa energia. E nós cristãos não acreditamos que temos o poder de controlar a energia da divindade. É Deus que controla tudo. É Ele que decide as coisas. É Ele que nos governa.